Norte, noroeste, parte central também do estado de São Paulo. Olá, boa tarde. Eu sou Marcos Aurélio de Carvalho, tenho a honra de, pela terceira vez consecutiva, ou seja, dia 2 do 9, dia 9 do 9 e hoje, 16 do 9, ser o apresentador, o mediador das lives que falam sobre história, história inclusiva, as histórias de inclusão do nosso estado de São Paulo. Nós não poderíamos começar essas lives sobre o estado de São Paulo sem entender um pouco, né, sem trocar ideias um pouco sobre a história do Brasil, as lutas inclusivas no Brasil. E foi assim que tudo começou. Foi assim que começaram esses nossos bate-papos, essas nossas conversas, no dia 2 de setembro, quando tivemos aqui Isabel Maior e Chico Pirata falando sobre as histórias de luta de inclusão ou das lutas inclusivas no Brasil. Depois viemos com aquela região, aquela macro-região que vai de São José, no Vale do Paraíba, passando pelo litoral paulista, pela Baixada Santista, até lá no sul do estado, quase chegando no Paraná, no Vale do Ribeira. Hoje, como eu disse aqui, foram as minhas primeiras palavras, um pouquinho de norte, noroeste e também de um pedaço da região central do estado. Porque hoje o nosso assunto é essa macro-região de Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. Gente, para quem está vendo a gente pela primeira vez, eu explico que o nome dessa nossa série é Marcos Históricos do Movimento Social. Esse é o nome, Marcos Históricos do Movimento Social da Pessoa com Deficiência. Hoje com a região, como eu disse, de Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. Nossos convidados especialíssimos. Celso Zop está hoje falando diretamente de Americana. Então, eu daqui, Celso de lá. Eu aqui da região da Avenida Paulista, em São Paulo, capital. Celso em Americana. Letícia Françoso, que tem um currículo de grandes disputas desportivamente, as grandes disputas no esporte paralímpico e as grandes disputas políticas por um mundo mais inclusivo. Letícia Françoso fala hoje com a gente de Piracicaba. E vocês já estão acompanhando também, já estão vendo Mariana Campos, que fala com a gente de Ribeirão Preto, mas também tem um trabalho muito forte na região de São Carlos. Já vou explicar para vocês por quê. Repito que eu me chamo Marcos Aurélio de Carvalho, sou jornalista, radialista, apresentador e professor. Sou atualmente diretor e apresentador da Rádio ONCB, que é a Rádio da Organização Nacional de Cegos do Brasil. E agradeço muito a confiança da Baçaí Cultura e Arte do Memorial da Inclusão. Hoje, vocês vão acompanhar também o trabalho de interpretação de Libras. Elas estão sempre com a gente nessas lives, o que muito me alegra, porque são ótimas profissionais. Paloma Bueno e Nara Oliveira. Paloma até a metade do bate-papo, por volta de 5h30, a gente faz aquela substituição parecida com aquelas que fazem os treinadores no esporte. Sai Paloma Bueno, daqui a pouco entra Nara Oliveira. Essa live é possível graças ao trabalho de uma grande equipe, uma equipe competente, talentosa, da Baçaí Cultura e Arte, nessa parceria com o Memorial da Inclusão. A coordenação é de Júnior Nascimento e da Renata Citadin, e também do Carlos Prado. A produção de Priscila Andrade. A equipe de apoio com toda a operação técnica para que essa live chegue direitinho para você, para chacoalhar as cabecinhas dos conformados, para injetar ânimo na cidadania de todo mundo. Tenho aí na parte técnica o Rodolfo Melo e a Raíssa Reis. A realização é de Abaçaí Cultura e Arte e do Memorial da Inclusão. Redes sociais. Quer acompanhar a gente nas diferentes redes sociais? No Instagram, @memorial_inclusão. Vou repetir o Instagram. @memorial _inclusão. Facebook, Memorial da Inclusão. É assim que você acessa a gente, nossa imagem, nossa transmissão, e pode e deve fazer isso nas outras quartas-feiras e em outras lives também de séries diferentes dessa. Tá bom? Tá combinado? Então, para começar, eu gostaria que a nossa tradutora da língua brasileira de sinais, desse primeiro tempo, no futebol de dia, primeiro tempo do jogo, né? A nossa tradutora da língua brasileira de sinais, Paloma Bueno, acenasse para vocês, e eu vou descrever Paloma, porque ela hoje tem uma dupla missão aqui, se comunicar com vocês e nos comunicar com Mariana. Então, ela me pediu, ai, Marcos, faz um favor, você me descreve?
Aí, antes de começar, eu disse, mas eu tenho baixa visão, será que eu estou te descrevendo direitinho? Aí eu descrevi, ela disse que sim. Então, vamos lá. Paloma é uma moça branca, de cabelos ondulados, ela está usando uma camisa azul marinho. Atrás dela, um fundo inteiramente branco. Obrigado, Paloma. E hoje nós combinamos fazer de forma diferente. A saudação de Chico Pirata, presidente do nosso querido Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, aconteceu na live anterior, no finalzinho. Hoje acontece no começo. Portanto, Chico Pirata, você faz a saudação pelo Conselho Estadual, porque um dos critérios dessa live é sempre ter presença de um ou mais representantes do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência aqui do nosso estado de São Paulo. Chico Pirata, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Paloma, Letícia, Mariana, Celso e todos aqueles que nos acompanham nessa live, né? Para iniciar, vamos descrever: sou branco, cabelos e barba branca, bem branca, e visto uma camiseta cinza, e o fundo é branco da minha casa. É um prazer estar aqui hoje com vocês, principalmente para falar da nossa região aqui. É uma região que também moro nessa região aqui de Campinas, Americana, Piracicaba, e aí São Carlos, Araraquara e Ribeirão Preto. É uma grande região, uma região extremamente participante das lutas das pessoas com deficiência. E é muito bom estar aqui ao lado do Celso, que nós já temos aí uma história de vida junto de 40 anos, né? Eu acho que só ganha a Cristina, que é minha esposa, do Celso, porque nós convivemos muito, tivemos oportunidade de coordenar a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência a nível intercontinental juntos, né? Por 10 anos ficamos juntos, né? Viajamos muito. E já é, assim, uma amizade antiga, uma parceria antiga. Ele acompanhou a minha vida, eu acompanhei a vida dele, e a vida dele sempre foi muito produtiva, foi vereador várias vezes, participou de todos os movimentos das pessoas com deficiência, por isso é um prazer enorme. A Letícia não é tão conhecida assim minha, né? Já é menos tempo, mas tem se mostrado uma pessoa extremamente guerreira na luta pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência, pela inclusão da pessoa com deficiência. E uma característica muito importante da Letícia é a diversidade. Ela consegue trabalhar muito bem com todo o tipo de pessoas com deficiência, com todo tipo de diversidade, e eu acho que isso é um ponto positivo, e ela vai demonstrar isso, com certeza, nessa nossa conversa. A Mariana, faz pouco tempo que eu conheço, foi agora dessa gestão, né, dentro do conselho, mas eu tenho acompanhado algumas coisas, sei que ela atua muito aí na região de São Carlos, Ribeirão Preto, é a ligação entre o centro e o norte dessa nossa região aqui grande, né? Ela representa a região toda e sempre tem participado das nossas reuniões, sempre tem contribuído com ideias, com propostas, e está sempre na luta pela acessibilidade dos surdos nas suas conquistas. E aí, é bem-vindo todos, e eu agradeço muito essa oportunidade de poder estar apresentando vocês. Espero que a gente participe de uma live extremamente produtiva. Muito obrigado. Uma honra, Chico, uma honra abrir essa live, abrir esse bate-papo com sua participação, presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência aqui no nosso estado de São Paulo. Gente, a minha missão agora é tentar resumir esses currículos, antes de fazer a primeira rodada com todos. E não é fácil, porque essa galera tem um currículo de luta, de participação em movimentos de pessoa com deficiência, um currículo de dar gosto. Mas é muito legal fazer isso, entre outros motivos, porque isso aqui não é um encontro só de militantes. Aliás, nem queremos que seja. Portanto, claro que tem muita gente que conhece todos que estão aqui nessa tela, né? Muitos até estão me conhecendo agora, porque eu tive uma atuação até 2007 muito mais ligada ao Rio do que São Paulo. Mas os demais, eu acho que quase todo mundo conhece. Só que nós não estamos fazendo live só para o nosso umbigo, né? Só para
os militantes. Estão fazendo live para quem está chegando agora, para você, amiga, para você, amigo, que estão chegando agora para se juntar a gente. E é muito importante que vocês saibam um pouco da história de cada um desses nossos 3 convidados. Celso Zop. Bom, Celso tem 65 anos, ainda que fora do ar eu tenha dito para ele que parece bem menos. É formado em Ciências Biológicas pela Unesp de Rio Claro. Rio Claro, onde eu estive dando uma palestra no SESC em 2010. Adoro, fui muito bem recebido. Então, ele é formado em Ciências Biológicas pela Unesp de Rio Claro, ex-vereador por 5 mandatos, membro da FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, desde 1981. Percebam que Chico até destacou esse detalhe. Tendo sido integrante das coordenações estadual, nacional e intercontinental da entidade. Celso Zop é também membro da CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade de Americana, São Paulo. Foi membro do CONAD, o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Seja bem-vindo, Celso. Já já o rola bola para que você faça aquela primeira, né? Aquele primeiro bate-papo de 5 minutos, no máximo, com o pessoal, para depois darmos sequência aqui à nossa conversa. Letícia Françoso. Letícia Françoso, secretária executiva do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Coordenadora do Coletivo dos Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, de São Paulo. Conselheira do Conselho Municipal de Proteção, Direito e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência de Piracicaba, o CONDEF. Conselheira do Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba, CONESP, e diretora do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Deixa eu desligar aqui meu celular. Não sei porque, na hora que eu falei conselheira do sindicato, né? O assistente do iPhone achou que eu estava perguntando alguma coisa para ele. Não perguntei nada, não. Fica quietinho aí. Foi presidente, falou, não tenho ainda as informações. Fica quietinho, não te perguntei nada. Ainda sobre Letícia, foi presidente da Associação dos Amigos Paradesportistas de Piracicaba por 10 anos. Foi atleta, atuando em competições estaduais do basquete sobre rodas, jogou também vôlei sentado. Meninas, são uma multiatleta, vôlei sentado na equipe do Suzano, competiu por anos no circuito Loterias Caixa de São Paulo, jogos regionais e jogos abertos de São Paulo, nas modalidades natação e atletismo. Peraí, gente, a mulher jogou basquete, cadeira de rodas, natação, atletismo, como a gente diz no futebol, bateu o escanteio e foi na área cabecear. Obtendo por anos medalha de ouro, prata e bronze. É casada e mãe de 2 filhos. A filhinha eu já vi. Vocês que não estavam ainda acompanhando, fora do ar eu vi a filhinha que ela me apresentou. Lindíssima, por sinal. Vamos falar de Mariana Campos? Mariana é professora da UFSCar, querida Universidade de São Carlos, vice-presidente da Associação de Surdos de São Carlos, tesoureira da Associação de Surdos de Ribeirão Preto, membro titular do Conselho Estadual para Assuntos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo e conselheira fiscal da FENES, a querida Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Segunda suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Ribeirão Preto. Perceberam? Que currículos, hein? Que currículos, gente. Então, com o apoio de nossa querida Paloma, eu passo a palavra para Mariana. Mariana, mais uma vez, seja bem-vinda. Paloma, e com a ajuda da Paloma, vai inclusive esse áudio descrever para quem está nos acompanhando. Seja bem-vinda, 5 minutos no máximo, fique absolutamente à vontade. Essa primeira rodada é tema livre, claro, né? Não é para a gente falar sobre outros temas que não sejam ligados à história dos nossos movimentos. A palavra é sua, Mariana. Eu sou a Mariana, este é meu sinal. Estou sentada, estou usando uma camisa preta. Tem quadros atrás de mim de flores, florais. Eu sou uma mulher branca, uso óculos vermelho. Sou surda. Estou usando a Libras, sou usuária de Libras. É um prazer imenso estar aqui participando dessa live, podendo interagir com esse tema. É muito importante falar sobre a história, interagir, conhecer e compartilhar essas experiências. Esse tempo ele é muito importante, estou muito grata pelo convite.
Ok. Então, muito obrigado, Mariana. Já já eu vou com a segunda rodada, com perguntas para vocês. Celso Zop, sua saudação, tema livre nessa primeira rodada, Celso, diretamente de Americana, São Paulo, fique absolutamente à vontade, tema livre na primeira rodada, com você. Bom, boa tarde a todos os internautas, até ao Marco, Aurélio, Paloma, Letícia, Mariana. Quero agradecer primeiramente o convite, né? E a alegria de estar aqui presente. Vou me autodescrever. Eu estou sentado, sou cadeirante, sou calvo, um pouco de cabelo que eu tenho está começando a branquear, e estou usando uma camisa gola polo, amarela, com algumas listras finas, verde azulada. Tá? E ao fundo é uma parede também verde azulada. Bom, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: eu até meus 23 anos e 11 meses, eu não tinha deficiência nenhuma. Aí eu tive um acidente automobilístico aqui em Americana, na época eu fazia mestrado em Belo Horizonte, não concluí pelo fato de eu ter tido acidente aqui em Americana, e aqui eu segui minha vida, que eu sou nascido aqui. Esse primeiro foi minha linha divisória na questão pessoal. Eu passei a ser deficiente, tetraplégico, depois tive uma recuperação e reabilitação na CD, e usei por 30 anos muleta canadense. Atualmente só uso cadeira de roda. E eu ingressei no movimento de pessoa com deficiência em 81, foi quando eu conheci o Chico Pirata, o Chico Serignoni, numa assembleia extraordinária da FCD em São Paulo. Foi em março de 81, então foi ali que eu passei a conviver com pessoas com deficiência. E eu costumo dizer isso, que foi muito importante para a minha vida pessoal, inclusive, para meu crescimento, e a gente pode dizer mesmo, eu considero a FCD uma segunda família, são amigos muito importantes. E aí eu tive oportunidades muito boas, além da convivência que o Chico estava falando, mas a gente teve convivência com a Maria de Lourdes Guarda, que muitos conheceram, uma senhora que viveu 50 anos numa maca. Então, experiências riquíssimas que me fez crescer e ser o que eu sou hoje. Né? Claro que sempre com o apoio da família. E depois, nesses vai e vem, participei do primeiro Congresso Brasileiro de Pessoa com Deficiência em Recife, lá em 81. A partir daí, participei lá em Singapura do primeiro Congresso Mundial de Pessoas com Deficiência e acabei sendo representante do Brasil no Conselho Mundial e Conselho Latino-Americano de Pessoas com Deficiência, da DPI, Disabled People International. Então, contei rapidamente isso para ver o envolvimento que eu tive e que tenho. Né? Então, isso faz parte da minha vida, faz parte do Celso. E por conta dessa atuação em movimento popular de pessoa com deficiência, e eu vinha de movimento de juventude da igreja, então eu me interessei pela questão partidária, me filiei e acabei depois ingressando na vida política, sendo vereador, eleito em 92, então de 93 para cá, daí eu tive 5 mandatos. Essa é minha breve história, e meu engajamento na vida e na história da pessoa com deficiência. Obrigado. Muito obrigado, Celso. E agora é com você, Letícia, pedindo a mesma coisa. Letícia Françoso, que você que está falando com a gente aí diretamente de Piracicaba, faça uma breve descrição
da sua imagem para as pessoas cegas ou com baixa visão muito acentuada que estão acompanhando a gente agora. Seus 5 minutos, fique à vontade, Letícia. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer que é uma honra estar participando dessa live, ainda mais com pessoas tão engajadas, né, e militantes na inclusão da pessoa com deficiência. Eu sou Letícia, tenho 36 anos, sou morena, eu uso óculos, sou gordinha, estou vestindo uma camiseta cavada preta, com listrinhas brancas, meu cabelo é liso, castanho escuro, e atrás de mim é um fundo branco. Meu sinal é esse, tá? Bom, eu entrei nesse mundo, né, das pessoas com deficiência com 10 anos, eu sofri um acidente de carro, e eu fiquei entre 2 carros e acabei tendo uma fratura na perna direita e perdendo a perna esquerda. Então, eu sou amputada. A partir daí, iniciou a vida e a vivência como pessoa com deficiência, né? Reaprender a andar, reaprender a viver, absorver o olhar de uma sociedade que não é que não está pronta, né? Mas não tenho costume de conviver com as pessoas com deficiência, né? Ou, não sei se é correto falar assim, mas eu acho que as pessoas com deficiência têm que conviver, têm que ir para a rua, têm que viver. Afinal, somos seres de direitos iguais aos demais, né? Eu competi durante muitos anos, eu comecei a competir no ano de 98, ainda muito nova, quando eu participava, na verdade, eu participava dos Jogos Regionais Abertos na modalidade de xadrez, e o secretário de esportes da cidade, na época, falou assim, vem entrar para o paradesporto. Daí, eu já nadava, daí aperfeiçoei, daí eu comecei a natação, daí veio o basquete sobre rodas, consequentemente veio o vôlei sentado, na cidade de Suzano, e aí, posteriormente, veio o atletismo, que eu fazia o arremesso de peso, disco e dardo. Então, eu sempre lutei pela inclusão, né, por meio do esporte, né, sempre fui militante das causas e entrando no esporte, vendo todo o desdobramento, todas as pessoas com deficiência, às vezes com deficiências muito mais severas do que a minha, tendo uma vida normal, participando, lutando pelo seu lugar na sociedade, tendo a sua voz, se colocando, isso me causou como se diz assim, eu fiquei encantada. Eu falei assim, poxa vida, meu Deus, a galera é muito empoderada, e eu quero ser uma delas. Então, eu segui a visão dessas pessoas. Aqui na minha cidade, eu tenho pessoas que são muito engajadas, né? Tem o Chico Pirata, que é aqui de Piracicaba, e temos vários outros exemplos que eu tenho na minha caminhada, mas eu falei assim, não, eu quero estar lá, eu quero lutar. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu tenho todos os direitos, e se eu tenho alguma acessibilidade, foi porque alguém lutou por mim. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para o futuro, porque eu sei que sempre vão ter pessoas com deficiência, mas a gente sempre tem que lutar por condições melhores de vida, de acessibilidade, de inclusão. Então, é isso. Eu luto porque é necessário, e para que as pessoas entendam, né? Ou a sociedade compreenda que o lugar do deficiente é onde ele quiser. E a voz que fala é a dele, sendo ele surdo, sendo ele cadeirante, sendo ele o que ele for. Ninguém melhor para falar de você ou de suas limitações do que você mesmo. Nada sobre nós sem nós. Então, essa é a minha trajetória, na verdade. Eu sou aí, vamos dizer assim, eu tenho uns 20 anos aí nessa vida, 25 como deficiente, e 20 na luta, na militância. E estou aí, estou aprendendo, estou lutando junto,
E hoje eu estou aqui para aprender e para passar aquilo que eu já aprendi durante esses anos. Isso, todos aprendendo com todos. Seja bem-vinda, Letícia. Me autodescrever para vocês. Eu, Marcos Aurélio de Carvalho, sou um homem branco, um pouquinho menos branco do que, por exemplo, a Paloma e a Nara, assim, um pouquinho já pele meio queimadinha assim, mais branco, de cabelo que era liso, mas agora na pandemia, como cresceu, eu não vou a cabeleireiro ainda na pandemia, ele se mostra também ondulado, algumas partes castanho escuro, algumas partes prateadas, ganhando essa cor prata charmosa que tem o cabelo do Celso. Então, é assim que eu sou e uso óculos com umas lentes grossas, a lente do lado esquerdo muito grossa. De vez em quando, vocês vão reparar que eu vou fazer isso aqui, ó, vou descrever para as pessoas cegas e com baixa visão que estão nos vendo. Eu vou colocar outro óculos por cima do meu óculos e vou aproximar um celular da cara. Gente, será que é porque o Marcos Aurélio não está prestando atenção no que os convidados estão dizendo? Muito pelo contrário. Esse óculos na cara para olhar o celular é reparar se estão chegando mensagens da minha equipe de produção e de vocês que estão nos acompanhando. Aí você pode perguntar, mas Marcos, como eu faço para participar? Muito simples. Lá no Facebook Memorial da Inclusão, no Instagram, tem espaço para você mandar comentários. E a produção manda aqui para mim um comentário, uma pergunta para os convidados. Fiquem absolutamente à vontade. Agora, 17 horas 26 minutos, no horário de Brasília. Daqui uns 4, 5 minutinhos, vamos fazer a troca de nossa tradutora da língua brasileira de sinais. Primeira pergunta para os convidados. Mariana, você começa a responder. Vamos falar sobre marco inicial. Gente, essa coisa dos marcos iniciais sempre dá muita polêmica. Eu fui do movimento de rádios comunitárias nos anos 90, e aí a polêmica era se as rádios comunitárias no Brasil começaram após a redemocratização, ou a tese que eu defendia, se começaram lá atrás com as rádios comunitárias católicas do MEB, do Movimento de Educação de Base. O negócio de marco inicial é sempre polêmico, porque isso não é matemática. Marco inicial também é uma narrativa em disputa. É uma narrativa em disputa, marca inicial. Mas o nosso papel aqui é esse. Nós somos um memorial. Então, para isso estamos reunidos. Por isso, eu vou fazer o seguinte desafio para vocês três. Na região em que vocês moram, o que você considera como marco inicial do movimento? Pode ser o surgimento de uma associação, pode ser o surgimento de um espaço de acolhida, pode ser uma atuação individual, uma pessoa que liderou um processo lá que começou tudo. Pode ser uma pessoa, uma associação ou uma entidade de acolhida, de educação especial. Fiquem à vontade. Mariana, começo com você. Na região em que você mora, já que estamos falando de história, qual seria o marco inicial? Então, eu nasci em Ribeirão, né? E nasci surda numa família de ouvintes. Então, eu sou a única surda na minha família e então sou a única. Pensei, nossa, eu sou a única no mundo, então, né? Então, eu cresci por muito tempo pensando nisso, com dificuldade de comunicação, dificuldade linguística, muitas dificuldades, né, nessa questão por conta do... Aí, com uns 10 anos de idade, mais ou menos, que eu comecei a frequentar uma associação de surdos, né, em Ribeirão. E aí, lá eu tive acesso e conheci muitos surdos sinalizantes. E, para mim, isso foi maravilhoso, né? Então, isso mudou. E aí, eu me reconheci como surda. E aí, eu estabeleci que a minha identidade é surda. Então, eu tinha muita dificuldade com outras crianças, por não ter acesso antes à comunidade surda. E isso praticamente não tinha, né? Foi muito antes de legislação, que ainda não tinha, né? Então, assim, era muito precário. Então, com muito esforço, né? A associação que começou o movimento a divulgar Libras, o que é, os direitos, e fazer esse movimento. Então, foi através da associação, principalmente, foi muito importante. Então, para o fortalecimento, isso foi muito importante para a visibilidade, fortalecimento. Antes era muito fraquinha a luta. Então, essa união do povo surdo, das pessoas da comunidade, pessoas com deficiência, isso a associação fortaleceu muito. O crescimento, o desenvolvimento dessa cultura e divulgação disso. Antes era muito difícil. E aos poucos, né, com a legislação municipal com relação aos surdos, legislação nacional, e isso foi ajudando no Dia do Surdo. Então, isso foi ajudando muito. Foram conquistas que foram se ampliando
e faz parte desse movimento. Ainda falta muita coisa, claro, tem muitas lutas. A questão da educação bilíngue para surdos ainda não é uma realidade, então é uma barreira muito grande. Então, é preciso fortalecer políticas públicas de inclusão pela escola bilíngue para surdos. Então, assim, e é uma luta que não para, é uma luta que continua e é um sonho, mas ainda não é uma realidade. Então, o que eu tenho percebido também é que precisa melhorar muito ainda movimento na área do movimento social mesmo, dentro dos movimentos sociais municipais, que ainda não tem diálogo. Não tem um diálogo, isso me preocupa, não há uma grande preocupação com relação à acessibilidade com intérpretes. Então, a comunidade ainda depende muito de voluntários, ainda conta muito com voluntários. Então, precisa reconhecer e contratar profissionais. Então, o conselho é para evoluir nesse sentido, porque ainda falta muito na questão da acessibilidade. Então, os surdos ainda têm muita barreira com relação a isso, por falta de acessibilidade. Então, quando para uma reunião, para debate público, ainda até hoje é uma barreira. Por quê? Né? Eu tenho percebido que com relação à acessibilidade em Ribeirão, São Carlos e outras cidades do interior, ainda são muito parecidas, né? O sistema público municipal, nas cidades do interior, ainda não dá uma visibilidade, não reconhece o cargo do profissional intérprete de Libras, ainda não reconhece, não contrata, então isso precisa ser ampliado. O serviço de interpretação educacional também, né, já é mais avançado, mas falta em outras esferas, na esfera comunitária, né? Então, o movimento social do surdo começou, ganhou visibilidade, né, com a questão da Libras, a questão do surdo, mas ainda faltam muitas coisas em outras áreas além da educacional. Então, tem muitos direitos ainda que precisam ser cumpridos e que a lei ainda não dá conta, só a legislação, então é preciso fortalecer através do movimento. Então, a associação, por isso é importante essa integração com a associação. Sem associação não tem como. Então, a associação, graças a ela, tivemos muitos avanços. Uau, que coisa boa, Mariana. A empatia é algo tão importante na nossa vida, né? A empatia, falta tanta empatia a muita gente. Quando Mariana falou dessa sensação de criança, né? Será que eu sou a única no mundo surda e tal? Mariana, eu sei bem do que você está falando, porque no subúrbio em que eu nasci, no Rio, entre minha rede de amigos da rua e da escola, era o único com deficiência visual. Então eu tinha essa mesma sensação. Gente, será que eu sou o único que tem? E essa necessidade de a gente encontrar pessoas, nada sobre nós sem nós. Pessoas que tenham demandas e necessidades parecidas. Ou, como eu costumo dizer, nada sobre nós sem nós e nossos aliados. Por sinal, já vou fazer aqui a substituição, né? Já vou promover, aguarda só um pouquinho, Paloma. Mas antes, registrar que a produção está me mandando aqui, olha, aumentando a audiência de nossas lives, inclusive estão presentes, acompanhando a gente, a Marta Rocha, no interior de Fortaleza, Ceará. Dina Pedrosa, importante ativista de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, também está ouvindo a gente e vendo a gente. Dina, obrigado, tá? Marta, muito obrigado aí pelo carinho, tá bom, gente? E agora chegou aquele momento, né? Momento absolutamente mágico, fantástico, porque é o momento de promover a substituição. Lá no Rio dizia assim, a SUDERJ informa. A SUDERJ era a Superintendência de Desporto. Sai Paloma, entra Nara. Sai Paloma Bueno. Paloma, muito obrigado. Um abração para você. Muito obrigado. E agora com a gente, Nara Oliveira. Ela também me pediu para descrevê-la. Por isso vocês estão vendo que a Nara está aparecendo agora em tela, inclusive, maior e mais centralizada. Nara Oliveira é branca, tem cabelos lisos. Fora do ar, ela falou assim para mim, Marcos, pode contar que eles não são exatamente lisos, eles foram alisados. Tá bom, se ela considera esse dado importante, está dito. E ela usa uma camisa preta, está falando com a gente sobre um fundo totalmente branco. Seja bem-vinda, Nara Oliveira, que também, assim como Paloma, toda quarta está com a gente aqui nas nossas lives do Memorial da Inclusão, nessa parceria com a Baçaí Cultura e Arte. Celso, agora é com você, Celso.
E aí, o que podemos citar enquanto o helicóptero passa aqui ao fundo? Não sei se vocês estão ouvindo. A região da Paulista tem muito helicóptero para fazer negócio de cobertura de trânsito, de emissoras de rádio. Então, Celso, o que você me conta? O que pode ser citado como uma espécie de marco inicial? A atuação individual de alguém, a criação de uma associação. Na sua região, o que pode ser chamado de marco inicial dessa história? Olha, em Americana, na época, em 81, nós começamos um núcleo da FCD. Naquela época, participava 120 pessoas, entre pessoas com deficiência e colaboradores. E naquele momento, então, nós tínhamos 3 preocupações enquanto entidade, enquanto movimento de pessoa com deficiência. Primeiro, era trabalhar a eliminação do preconceito. Tá? Então, era muito marcante o preconceito, porque em 1981, o divisor de água foi o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, que teve muita campanha pela rádio e televisão. E eu digo que, naquele momento, em termos de meios de comunicação, em termos de governo, só ajudou a divulgação, mais nada. Naquele momento, foi muito importante para as pessoas com deficiência se conscientizarem de que precisavam se organizar. E assim houve um crescimento muito grande. Para você ter uma ideia, de 81, 82, a FCD no Brasil chegou a 280 núcleos. E um deles era aqui Americana. Então, nós, uma primeira bandeira, uma primeira tarefa era essa: batalhar bastante na eliminação da barreira do preconceito. Segundo lugar, e não menos importante, a trabalhar a conscientização da população, começar pelos familiares, pelos amigos, pela população em geral e pelo poder público. E terceiro, a bandeira de luta dos movimentos naquele ano, a partir daquele ano, era eliminação das barreiras arquitetônicas. Tanto que passava a impressão que era só deficiente físico que estava batalhando. E, pelo contrário, já em 81, quando teve aquele primeiro Congresso Brasileiro de Pessoa com Deficiência, lá participaram deficientes auditivos, deficientes visuais, deficientes físicos e o movimento de Hansenianos. Então, em Americana, e aqui na região, que em Campinas, Piracicaba, Santa Bárbara, Jundiaí, tinha muito, cada uma tinha um ou mais núcleos da associação, do movimento. E isso deu assim, um salto muito bom na atuação de outras pessoas que foram se engajando. Uns porque tinham pessoa com deficiência na família, ou tinha algum amigo com deficiência, e outros desinteressadamente, mas interessados em participar e construir essa luta junto. Foi muito legal. Então, a conscientização naquele momento foi muito forte, muito grande. A imprensa, rádio e jornais aqui da cidade ajudavam muito a divulgar reuniões, eventos, encontros, artigos, né, de conscientização, e isso foi, então, tendo esse crescimento para que outras entidades também passassem depois a se engajar conosco. Tem o Centro de Prevenção à Cegueira, depois tinha o CREA, que depois se tornou a PAI, né? Tinha a Associação de Surdos, todos que vieram depois, com exceção do CREA, que é anterior, né? Mas, fora isso, essas entidades, elas
passaram a se formar e se agregar como um movimento único. Eu acho que esse pontapé inicial foi um marco muito importante, porque as pessoas começaram a perceber que a pessoa com deficiência era o protagonista. Tá? E isso a gente transmitia de uma maneira muito clara e muito incisiva. A pessoa com deficiência quer ser cidadão de primeira categoria também, não quer ser de segunda e terceira categoria, não quer o paternalismo, não quer o assistencialismo. Nós queremos ser protagonistas. Então, isso tudo foram as bandeiras naquele naquela década de 80. Certo. Esse é o Celso Zop. Celso, só no finalzinho, nas suas duas últimas frases, é que deu uma picotadinha na sua internet, mas foi possível ouvir que o que você quis dizer é que essas todas que você citou foram as bandeiras que deram ponto de partida naquela década de 80, não é isso que você quis dizer? Estou tentando traduzir o pedacinho em que aconteceram algumas pequenas travadas, mas foi isso que você quis dizer, que essas bandeiras todas de luta, elas foram o marco inicial de tudo aquilo que aconteceu na década de 80. Foi só no finalzinho, Celso. No mais, estava ótimo o teu som, tá bom? Agora é você, Letícia. Eu quero que você conte pra gente, Letícia Françoso, quais foram aqueles pontos? Pode ser a criação de uma associação, pode ser a atuação individual de algum líder ou alguma líder, pode ser a criação de uma entidade de apoio. O que foi ponto inicial por aí? Então, na verdade, eu consultei a enciclopédia Chico Pirata, né? Dizem que está vendendo muito, é uma das enciclopédias mais vendidas das livrarias pelo Brasil. Não, ela é ótima, muito boa. Essa é a melhor. Então, o movimento começou aqui em Piracicaba também, a partir de, assim, houve um marco em 1981, que foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que teve uma reunião da FCD, que o Chico, né, era engajado com o pessoal da FCD, sempre trabalhou junto com o Celso, tem uma história, né? Aí eles reuniram-se na Câmara Municipal em torno de 200 pessoas com deficiência ou pessoas aliadas à luta, né? Junto com o Corpo de Bombeiros, o Tiro de Guerra, porque o Salão Nobre era no primeiro andar. Então teve uma dificuldade aí, então pediu uma ajuda para o Tiro de Guerra, para o Corpo de Bombeiros. E através desse pequeno marco aqui na cidade, né, nossa, eles conseguiram 2 rampas, para você ver como que foi o início. Conseguiu na catedral, na nossa igreja catedral, e na igreja dos padres. Esse foi o fruto dessa primeira reunião, né? Depois, em 1984, também tinha também as pessoas com deficiência também se reuniam, mas não tinha lei de conselhos. Eles somente se reuniam e reivindicavam e alinhavam-se sobre as lutas das pessoas, sobre as intervenções que eles poderiam estar fazendo. Também havia um grupo de cegos que trabalhavam numa fábrica de vassouras, né, que também tinha uma atividade, também uma militância na luta da pessoa com deficiência. Então, esses foram os movimentos na cidade precursores, né? E depois surgiram as APAES, os Centros de Reabilitação, a APASP, que é a Associação de Surdos. Então, teve essa evolução e as lutas sempre as mesmas, né? Acessibilidade, inclusão, condição melhores de atendimento, não tão somente na educação, como na saúde, como social. Então, foi assim, aqui na nossa cidade, na nossa região, foi dessa maneira. Junto com 200 pessoas, que é um jeito bom de começar, chega movimentando. Que coisa boa! Que coisa boa! E vocês são ótimos, vocês já anteciparam boa parte do item 3 aqui da pauta, porque já falaram das pautas iniciais.
Gente, procurei aqui, Letícia, achei a referência bibliográfica, tá aqui, ó. Tô vendo na minha tela, Pirata, Chico, São Paulo, ó, tá aqui, ó, São Paulo 2019, editora Memorial, e o nome do livro é Eglisp, EGLISP. Eglisp quer dizer Enciclopédia Geral das Lutas Inclusivas de São Paulo. Pirata Chico, editora Memorial 2019. Que livro, hein, gente? Tô brincando, hein, pessoal? Não existe. Eu inventei agora esse nome, já que Letícia disse que consultou o Chico Pirata como enciclopédia. Não ficaria legal, gente? A Eglisp, Enciclopédia Geral das Lutas Inclusivas de São Paulo, por Pirata Chico, editora Memorial, ano passado, 2019. Claro, mas fica, quem sabe, como uma sugestão, com tanto conhecimento de causa que o Chico Pirata tem, quem sabe ele não, com a ajuda de vocês, é claro, sem vocês também ele não vai conseguir compilar todas as lutas, não surge aí uma ideia de uma enciclopédia das lutas inclusivas de São Paulo, hein? Tendo como essas nossas lives como ponto de partida. Pois é, agora vamos para a segunda rodada sobre os tópicos propostos para o nosso debate. Lembrando que a produção me diz assim, Marcos, sabe aquela coisa que o diretor da TV diz, tá legal, Galvão Bueno, tá legal, estica mais um pouquinho o programa, não tem um negócio assim? Então, me disseram que eu posso esticar um pouquinho mais até 6h10. Então, é sinal que estamos agradando, gente. Mariana, Letícia, Celso, estamos agradando. Paloma e Inara, estamos agradando. Seguinte, a proposta agora, vocês já, na parte sobre pautas, vocês já falaram das pautas originais iniciais. Eu quero fazer uma rápida rodada agora com vocês sobre as pautas atuais. Ou seja, para cada um de vocês, quais são as grandes lutas inclusivas do momento em cada uma das regiões? As grandes pautas do momento pela inclusão. Mariana, começa com você. Bom, então, na verdade, vou falar muito mais sobre a comunidade surda, né, e a comunidade surdo-cega. Aqui em Ribeirão e em São Carlos, principalmente, é necessário ainda muita luta, muita cobra realmente dos direitos linguísticos, né? É necessário essa cobrança. Acessibilidade comunicacional na língua brasileira de sinais. Nós precisamos ainda ter essa cobrança na área da saúde, na área da justiça. Ainda há muitas barreiras comunicacionais. Até nas polícias, né? A Casa da Mulher. Existem muitos lugares que ainda temos muito problema com acessibilidade comunicacional, né? Então, assim, realmente ter o convite da pessoa surdo-cega, né? Eu acho que falta realmente adaptar as estruturas, né, dos lugares para receber, de fato, uma pessoa surda. Ainda não conseguiram resolver essa questão comunicacional. E é necessário, assim, a gente sabe que tem o dia especial das pessoas com deficiência, mas acabam esquecendo todos os dias da gente. Um dia especial legal, muito bom, mas e nos outros dias? E no dia a dia? Nós continuamos sofrendo, tendo preconceitos, com barreiras comunicacionais, com problemas até mesmo arquitetônicos. Há uma falta mesmo de estatutos e realmente de uma revisão dessas leis. Porque existem muitos eventos, até mesmo do governo, com falta de intérpretes. Como que o surdo pode participar? Como que ele pode ter essa representatividade em um lugar de fala? E eles sempre falam, desculpa. E é sempre anos tendo a mesma desculpa. E nada funciona, né? Então a gente precisa realmente focar nessas lutas e saber que nós somos cidadãos como qualquer outros, né? Então nós temos direitos iguais, temos direitos de oportunidade. Aqui em Ribeirão também há muita falta, em São Carlos, né? Não tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência lá em São Carlos, né? Tem conselho, né? Que a gente faz a cobrança, mas em São Carlos tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência, somente aqui em Ribeirão que não tem, e aí as pessoas falam, cadê? Precisa abrir, precisa ter associações, precisa ter pessoas realmente com deficiências, associações de surdos, associações de cadeirantes, associações de autistas, mas acaba tendo falta de conversa, falta de diálogo, realmente de conexão entre as associações e cada uma dessas pessoas do movimento. Parece que estão distantes, né? Não querem se comunicar, não querem fazer essa troca e acaba enfraquecendo o movimento, né? Então eu fico muito preocupada realmente com o tema da pessoa com deficiência, né? Porque assim, a gente precisa continuar a mesma luta com o mesmo tema, com as mesmas políticas, porque falta essa conexão. E aí a gente fica sempre com a mesma cobrança, né? Então, há uma grande dificuldade, mas
Nós não podemos desistir, precisamos estar nesse lugar de fala, arregaçar nossas mangas e ir para a luta mesmo, né? Na prefeitura, no governo, a gente precisa estar em todos os lugares para que as pessoas possam realmente entender o que é empatia e realmente resolver este problema para que a gente possa ter o direito de ir e vir, ter o direito de fala, né? As pessoas surdas, as pessoas surdo-cegas. É necessário que as pessoas com deficiência possam ter um lugar de igualdade. As leis acontecem, mas, infelizmente, na prática, isso não tem acontecido. Já tem as leis, políticas públicas e a prática. Né? Então, nós temos até perigo de vida, né? Nós podemos ter muitos prejuízos, muitas coisas por falta de informação, e a gente pode até perder a vida. Isso é muito importante, é necessário ter esse respeito com as leis que já existem, que já estão vigentes no nosso país. Então, ainda, infelizmente, falta muita prática, né? Então, assim, nós continuamos pensando positivo, mas o que eu acho que realmente falta é respeitar as legislações existentes já no nosso país, para poder respeitar a nossa história, porque já foi uma luta tão grande, já conseguimos as leis, mas as pessoas falam, ai, desculpa, eu não sabia, faltou verba, faltou tempo, nós não conseguimos nos organizar, é sempre desculpas. E eu acho que isso já acabou, a gente precisa realmente denunciar esses lugares, né? Porque é o nosso direito, principalmente comunicação e diálogo, isso é importante. Ribeirão e São Carlos, os dois lugares têm esse mesmo problema, na verdade, né? Então a gente precisa realmente ter um respeito, acessibilidade aos nossos lugares no governo também. Uau. São pautas comuns aos dois lugares e comuns a tantos outros lugares do Brasil. Muito obrigado, Mariana. Já volto com você. Celso, então o tema agora é esse. Já falamos das pautas lá do começo, das lutas, dos anos 80. Agora é o seguinte, o que temos de pauta já, ou seja, do atual momento na região, nessa macro-região da qual estamos falando, no seu ponto de vista, quais são os grandes temas? Então, mas me permita, Marco, para eu chegar até de hoje, eu queria só destacar duas questões que foi, assim, em 1990, a FCD aqui americana fez, e isso em outras cidades também, nós fizemos uma ampla participação na elaboração da lei orgânica do município. E nós fizemos constar na lei. Então, nós temos avanço na lei orgânica do município, assim como nós fizemos na época da Assembleia Nacional Constituinte. Então, foi a base de tudo, de outras legislações ordinárias, a partir daquela da Constituição Federal, Constituição Estadual e depois da Lei Orgânica do município. Então, isso foi um marco muito importante, foi em 1990. E um outro momento importante, aí não foi só americana, foi americana e região, foi realizado, nós tinha na Câmara dos Deputados, o então deputado Paulo Paim, do PT, ele apresentou um projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que nós tivemos a oportunidade de fazer um seminário regional aqui em Americana. Tivemos companheiros, companheiras que vieram do Rio Grande do Sul, vieram de São Paulo, e teve gente de Campinas. Foi um momento muito importante, porque estavam acontecendo vários debates, vários fóruns de discussão sobre estatuto, e que resultou, em 2015, na aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que muita gente nem sabe que o autor é o Paulo Paim, hoje senador, né? Então, para chegar nas bandeiras de hoje, eu acredito que é sempre o básico, e a Mariana falou isso agora, as leis são muito boas, muito bonitas, mas tem que sair do papel, tem que efetivar. E eu costumo dizer que tem alguns instrumentos legais para efetivar essas leis. Primeiro, tem os conselhos, seja conselho estadual, conselho municipal, seja a CPA, que na Americana nós temos a Comissão Permanente de Acessibilidade,
que são as várias secretarias da prefeitura interagindo com as 4 áreas de deficiência e com a sociedade civil, OAB, Associação de Engenheiro e Arquiteto, enfim, Associação dos Aposentados. Então, o que eu acho que é pauta para hoje, que é um desafio, e isso não vai ser só para hoje, 2020, vai ter que ser permanentemente, fazer cumprir a lei através dos instrumentos legais. Então, volto e ressalto, os conselhos de direitos, as comissões permanentes de acessibilidade, a participação na vida política, seja... Muitas pessoas com deficiência estão sendo candidatos. Eu não sou, por isso que eu estou participando da live, né? Mas tem muitas pessoas que estão saindo candidato. E mesmo que não tenham mandato eletivo, tem que ter a Câmara Municipal como instrumento de ação do segmento nosso. Tá? Tem as tribunas livres, tem os debates que os vereadores podem chamar em conjunto com o segmento. E, por último, apelar para o Ministério Público, que é quem tem que fazer representações coletivas. Então, eu acho que o desafio fundamental desse século XXI é usar inteligentemente esses instrumentos legais para a gente efetivar a legislação. Certo, Celso. Já eu vou com Letícia e também volto com você e também com Mariana. Mas antes, alguns recadinhos para você que está acompanhando a gente. Primeiro, a avaliação da live. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a lente grossa por cima da outra lente celular perto do rosto, assim que eu li os noticiários na rede CBN, ó, e na Rádio Globo aqui, ó. Para quem está acompanhando, eu estou com o celular a exatamente 3 dedos de distância do meu rosto para ler o seguinte: avaliem nossa live. Tem um link com formulário de avaliação nos comentários do Facebook. É muito fácil. Você vai lá no Facebook Memorial da Inclusão. Vai na nossa live, né? Tá ali a imagem. Se você está vendo por outro caminho, pelo Instagram, não. Vai lá, ou você que já está acompanhando a gente pelo Facebook, nos comentários tem um link para o formulário, para você dizer se esse Marco Aurélio é chato, se esse Marcos Aurélio é bom, se é chato e tal. Os demais não, que os demais eu tenho certeza que vocês só têm elogios para fazer. Brincadeira, fiquem à vontade. Outra coisa, sobre o que Mariana falava, tem um convite para fazer para vocês. Na próxima sexta-feira, dia 18, hein? Sexta-feira, dia 18, das 15 às 17, portanto, das 3 da tarde às 5 da tarde, o Memorial da Inclusão realizará a convenção online, cujo tema é, abre aspas, Entre Línguas, Experiências e Mediação, fecha aspas, repetindo o tema, Entre Línguas, Experiências e Mediação. Um encontro com os tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais. Inscrições em nossas redes sociais. Mesma coisa, vai lá no nosso Facebook ou no nosso Instagram e fique absolutamente à vontade para participar desse evento de sexta-feira, se inscrever para esse evento de sexta-feira. Letícia, eu estou com o tempo apertado agora, gente. Essas próximas rodadas eu vou ter que pedir 2 minutos de cada um. Desculpe, tá, Letícia? Conte para a gente qual é, na sua região, na sua opinião, a grande pauta do momento. Conte para a gente. Reforçando o que a Mariana falou, eu acredito que o desafio é a comunicação inclusiva, né? Tanto para o surdo, respeitar que a Libras é uma língua, né? E para eles são alfabetizados na Libra, português é outra, que é o qual nós somos alfabetizados. Então, a gente tem que respeitar a Libras, que é a língua deles. Audiodescrição, que também é uma barreira da comunicação. Aqui eu vejo uma dificuldade, embora nós sejamos, né, um grupo de militantes, mas eu acredito que falta muito mais engajamento e mobilização, porque ainda existem muitos municípios que ainda não têm o conselho. E o conselho da pessoa com deficiência é o lugar de fala, é onde você pode expressar todas as dificuldades que você está tendo. Então, eu acredito que o grande desafio é a criação
dos conselhos da pessoa com deficiência em todos os municípios, porque ali é o lugar de fala e é ali que a gente vai avançar. Por quê? A gente só avança ou a gente só constrói algo melhor se a gente lutar junto. E, às vezes, a minha dificuldade não é a dificuldade da Mariana, não é a dificuldade do Celso, mas com essa sinergia, juntando todas as informações, juntando todas as deficiências, nós podemos ser mais assertivos na criação da política pública. Porque, às vezes, o que acontece? Que nem a Mariana falou assim, existem várias pessoas lutando pelo mesmo objetivo, mas não se juntam. Então, esse é o momento de juntar forças e aonde não estiver, que a gente esteja lá para a criação de que os municípios todos tenham esse local de fala e que venham participar conosco. Então, esse eu acho que é o grande desafio, resumidamente. Vocês são ótimas e você é ótimo, Celso, que vocês vão respondendo uma pergunta e já dando conta de outra. Ah, você veio, Paloma, para os últimos 10 minutos? Que coisa boa. Então, sai Nara Oliveira e volta Paloma Bueno, né? Vamos nessa. E, gente, vocês se anteciparam, que coisa boa. Então, eu tenho aqui a última pergunta, e depois dessa última pergunta, uma rodada final, tema livre, para vocês complementarem com quaisquer assuntos que tenham, na opinião de vocês, faltado para complementar esse nosso bate-papo. Então, essa última rodada é sobre o seguinte: existe um trabalho de preservação de memória do movimento na região de vocês? Se existe, eu queria que vocês rapidamente contassem, tem na instituição tal, não sei o quê, tal. Ou se não existe esse trabalho, existe o interesse de desenvolver esse trabalho? Como é que vocês percebem essa importância da história do movimento social na região de vocês? Então, eu, infelizmente, pelo adiantadíssimo da hora, vou ter que pedir para vocês, no máximo 1 minuto e meio cada um, para dizer isso. Vocês sabem de alguma coisa, de algum mini museu da inclusão, mini memorial? Existe algum trabalho de preservação de memória na região de vocês? Mariana, começo com você. Bom, aqui na região de Ribeirão, desconheço, que eu saiba não tem nada. Memória, história, nada divulgado, pelo menos, que eu saiba aqui na região, não. Mas em São Carlos, a primeira iniciativa que começou foi a prefeitura, né, que começou a fazer exposições, assim, para mostrar a história, a questão do movimento social. Chegou a ter, mas foi uma vez só, mais nada além disso. E outro lugar que está promovendo debates, na secretaria, nada também, nenhuma iniciativa específica da região. Então, o nosso modelo é o Estado de São Paulo e a Secretaria Estadual, que valoriza muito, nós valorizamos muito isso, e então as secretarias precisam investir mais nisso. Então, a gente sempre conta com a informação distribuída, o conhecimento distribuído pela Secretaria do Estado mesmo. Então, não há um registro, memorial, nada assim, não. Nós ainda não, na pessoa com deficiência, não tem nada divulgado, pelo menos. Se tiver, deve estar escondido, mas nada que eu saiba, infelizmente, na região de Ribeirão. Em São Carlos, só teve uma exposição apenas. Muito obrigado, Mariana. Celso, e você? O que tem a dizer aí sobre esse esforço local de preservação da memória? A Americana não tem também. Nós só tivemos, em 2 momentos diferentes, também uma exposição que foi organizada para aquele momento, foi até no espaço da Câmara Municipal, mas com participação da FCD. Mas, fora isso, não tem, e eu acho que é uma ideia interessante até para amadurecer, para se formar um mini museu. E o pessoal que está pensando nessa ideia seja tão rápido quanto essa moto que passou aí do seu lado enquanto você falava com a gente. Velocidade total em criar um espaço de memória. Letícia, e aí em Piracicaba, o que você tem a nos contar sobre experiências, sobre iniciativas de preservação da memória? Então, o único museu que a gente tem aqui, desculpem, Chico, mas é você. Mas houve exposições, né? Como nas demais cidades, mas museu ou memorial não existe. Houveram exposições promovidas pela Secretaria, com apoio do Executivo aqui, mas exceto as memórias das associações, né, que elas têm em particular e que elas passam através de exposições
né, pontuais, não existe um memorial e nenhum museu. Infelizmente. Vocês reparem o seguinte, de repente, até essas nossas lives aqui são vídeos para guardar, porque cada rodada com vocês, da regional da quarta-feira passada, quando debatemos a situação do Brasil com a Isabel Maior e com o Chico Pirata na primeira quarta-feira, cada vídeo desses tem uma aula de história embutida, né? E não por acaso é uma iniciativa do Memorial da Inclusão. Nós queremos valorizar ainda mais essas histórias de lutas inclusivas. Esse é o objetivo, essa é a ideia. E dentro desse objetivo, dentro dessa ideia, infelizmente não serão possíveis 2 minutos, então 1 minuto e meio para cada uma, fazer suas considerações finais, tema livre, nesse assunto da memória dessa macro-região que estamos analisando hoje. Então, 1 minuto e meio, tema livre para suas despedidas, agradecimentos e complementar alguma informação. Começo com você, Mariana. E é realmente muito importante a criação também de um museu, memorial, de memória e história das pessoas, e o movimento, a questão da legislação também. Então é importante que todos, e eu espero que futuramente tenha. É importante, sim, e é importante também aliar isso ao movimento social, esse movimento social histórico, que é muito interessante, muito importante para nós. É realmente muito importante. Em segundo, foi um prazer estar com vocês, juntos aqui nessa luta, falando das nossas conquistas, direitos, respeito, empatia. Eu espero que futuramente a gente consiga aí resultados melhores. Muito obrigado, Mariana. Fique com a gente um pouquinho mais. Agora, Celso, é com você, 1 minuto e meio. Fique absolutamente à vontade, tema livre para as suas considerações finais. Obrigado. Eu quero salientar que o lema da luta da pessoa com deficiência é nada sobre nós sem nós. E isso é muito importante. E outra coisa que eu quero destacar para a população toda, para o poder público, pessoal da área de educação, de saúde, assistência social, o termo correto, aprovado pela Convenção Internacional da ONU e incorporado na Constituição Federal nossa, é pessoa com deficiência. Nada de pessoa especial, nada de pessoa com necessidades especiais, nada de portador de deficiência, pessoa com deficiência. Porque, antes de mais nada, nós somos pessoa. E acho que é muito importante o respeito geral de todos, da população, do próprio segmento. A partir do momento que a gente se respeita e eles respeitam, né? Então há uma sinergia e um avanço no processo de inclusão. Então, fica aí meu recado final, meu agradecimento ao Memorial, ao Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, e dizer que foi muito agradável esse bate-papo, a hora passou muito rápido. Passa rápido, né, Celso? Um abraço, Marco, um abraço, Letícia, Paloma, Mariana e Nádia. Não, passa muito rápido mesmo. A troca de intérpretes foi um sucesso, também foi super rápida, dinâmica, porque cada intérprete meia hora. Que equipe, hein, gente? Dá gosto de trabalhar com uma equipe assim. É isso mesmo, Celso. É como está na Convenção Internacional, pessoas com deficiência, nada de necessidades especiais, porque necessidade especial todo ser humano tem. Por exemplo, eu agora tenho a necessidade especial de ouvir Letícia, com suas considerações finais. Letícia Françoso, nós todos temos, isso sim, a necessidade muito especial de ouvir ou acompanhar, né, seja na língua brasileira de sinais ou pela audição, para as pessoas que têm o recurso da audição, acompanhar as suas considerações finais. Fique à vontade, Letícia. Eu gostaria de agradecer a tudo que a gente tem hoje, né? As pessoas que lutaram no passado, né? E hoje eu sinto que nós temos o dever de continuar na militância e perpetuar a história para que as pessoas do futuro tenham a garantia dos direitos conquistados e avance na luta de uma sociedade realmente mais justa
e igualitária. O que a sociedade precisa se conscientizar é que as pessoas com deficiência não querem privilégios. A nossa luta sempre foi e sempre será por garantia de direitos, é claro, de deveres também. O modelo ideal da nação é aquela cuja todas as pessoas tenham condições igualitárias de viver, e digo igualitária no sentido de ter as mesmas condições das demais. Eu agradeço por esse espaço, por esse local de fala, agradeço ao Memorial, agradeço ao meu trabalho por proporcionar estar na militância, aos sindicatos bancários, ao Memorial da Inclusão, à Secretaria, ao Chico, a todos que me ensinam no dia a dia. Eu peço desculpa às vezes, porque eu também erro, mas saiba que se eu erro é porque eu estou tentando aceitar. E a gente vai continuando, vai militando, não vai desistir. Esse ano, por conta da pandemia, a gente não vai ter nossa passeata aqui na cidade de Piracicaba, né? Não pode ter aglomeração e tudo mais, mas tão breve tem a vacina e nós possamos estar nas ruas com segurança, a nossa luta vai estar sempre lá, na sociedade, nas ruas, em todos os locais de falas que permitirem que nós estejamos. Muito obrigada a todos, agradeço a Deus e obrigada a todos vocês por trocar essas experiências e essa história comigo. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Letícia. O que a gente está fazendo aqui, gente, é um mapeamento. Um mapeamento visual e auditivo, né? Porque é a nossa missão, né? O mapeamento das memórias locais do movimento social. O museu precisa estar perto, precisa ir até os locais, conhecer de perto as histórias. E eu estou desconfiado. Não espalha para ninguém, hein? Meu amigo que está acompanhando, vou até chegar mais perto aqui da câmera. Você, meu amigo, você, minha amiga, que estão acompanhando, eu estou desconfiado que nós estamos fazendo lives de marcos históricos, estou desconfiado que um dos marcos históricos é justamente a própria live, porque nós estamos dando, né, o pontapé inicial de uma cada vez maior presença do memorial ou museu nos locais, para levantar essa história. E vocês, convidados de cada quarta-feira, estão nos ajudando a fazer esse mapeamento. Como é bom fazer o mapeamento com quem vive as coisas, com o Nada Sobre Nós Sem Nós. Fazer mapeamento sem nós não seria um mapeamento legítimo, seria um mapeamento ilegítimo. Essa live de hoje, gente, foi possível graças a um trabalho de equipe. Essa equipe que convidou e contou com as presenças ilustríssimas de Celso Zoppi, de Letícia Françoso e de Mariana Campos. A equipe técnica responsável por essa live. A coordenação é de Júnior Nascimento, Renata Citadin e Carlos Prado. A produção de Priscila Andrade. Aliás, a Priscila Andrade, desde cedo, já me mandando um recado. Tudo certo aí, Marcos? Recebeu o roteiro e tal. Que equipe bacana, que equipe atenta, espetáculo. A equipe, então, a produção da Priscila Andrade. A equipe de apoio com toda essa parte técnica que garante essa qualidade de áudio e vídeo para você que está nos acompanhando, com responsabilidade de Rodolfo Melo e Raíssa Reis. Eles viabilizam para que vocês possam acompanhar todo mundo nas telinhas e com ótimo som. A realização é de Abaçaí Cultura e Arte e Memorial da Inclusão. Para vocês, meu muito obrigado, aos debatedores também, nossos convidados especialíssimos, e já fica aqui, né, o convite para quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, nova rodada, nova macro-região de São Paulo, nessa contação de histórias. Minha avó dizia assim, Marquinho, lá vem você contar caso, que desde criança gostava de contar histórias. Eu digo, aqui não sou eu que conto os casos, eu rolo a bola para que quem vive e sabe desses casos contem para vocês. Até a próxima quarta, às 5 da tarde. Uma boa noite.